Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma entrevista com uma grande empreendedora, Franci Moura. Estamos no mês da consciência negra e nada mais importante do que a gente trazer uma mulher negra, empreendedora, que possa falar das dificuldades dela e também das vitórias, das conquistas, não é? Isso é importante. Tripsi entrando e falando sobre consciência negra. Afinal de contas, nós precisamos ter esse entendimento. O preconceito ainda existe e a gente precisa exterminar isso. Olá, tudo Com bem? vocês, Franci Moura. Se Olá, apresenta, pessoal. querida. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Franci Moura, sou empreendedora. Eu tenho uma clínica e um centro de treinamento voltado para o desenvolvimento de pessoas atípicas. E estou aqui hoje com a Márcia, uma grande amiga, super animada. Espero que eu possa contribuir com vocês, tá bom? Com certeza. O Tripsi, ele trata das neurodivergências, né, Franci? Então, a minha parte, né, dentro do Tripsi, é o autoconhecimento. Então, eu quero saber de você qual o impacto do autoconhecimento na sua vida pessoal e profissional. Que contribuiu para a mulher que você é hoje? Então, Márcia, eu acho que o que mais foi importante para mim foi o autoconhecimento, trazendo valor à mulher que eu era. Né? Eu sempre achava que eu era menos, né? Nos ambientes que eu frequentava, que eu estava. Então, eu sempre tinha essa visão de que as pessoas me observavam por baixo. Então, com autoconhecimento, eu comecei a entender o valor, comecei a dizer não, que eu acho que foi um ponto aí importante de virada, né? Porque a gente passa muito tempo querendo ser a boazinha para ser aceita em espaços, mas às vezes você precisa aprender a dizer não. Então, o autoconhecimento me ajudou muito e estruturar e desenhar essa mulher de hoje. Né? Eu acho que é bem sobre isso. E qual foi a maior dificuldade que você teve na sua vida profissional por ser negra? As pessoas falam do segundo pedágio, né, Márcia, que a pessoa negra paga. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é você tem sempre que estudar o dobro para as pessoas enxergarem o valor. Né? Então, sempre fui uma pessoa, meu pai sempre falou assim, estuda porque é o estudo que vai te diferenciar das pessoas. Então, eu passei minha vida inteira sempre em processos de formação, de pós-graduação, de especialização, para que pudessem valorizar pela formação que eu tinha, pelo conhecimento que eu tinha. Então, eu tive que pagar esse segundo pedágio para as pessoas entenderem o meu valor. Foi bem isso. E diz para mim aqui, na sua opinião, nos tempos de hoje, o preconceito mudou? Então, eu acredito que o preconceito ele não mudou, né? Ele foi descoberto. Descoberto no sentido de não do não saber, mas hoje você não consegue mais esconder um ato de preconceito, porque tudo é filmado, tudo é falado, tudo é exposto. Então, o preconceito em si ele não mudou. O que mudou foi a forma com que as pessoas começaram a protestar, né? A falar, a expor, não ficar mais calado no lugar de subserviência. Né? Então, as pessoas começaram a expor as situações que aconteciam de forma antes velada, né? Porque não tinha uma câmera, não tinha um áudio para poder gravar. Hoje tudo é filmado. Então, ele foi descoberto nessa questão das camadas, né? Foi apresentado à sociedade o que era o real. Então, acho que para mim não mudou, só está sendo exposto. Em algum momento na tua vida, você passou por uma situação que eu já passei, assim, das pessoas admirarem você pelo conhecimento, por achar
por ter um olhar para você de que você é pequena. E aí, quando você abre a boca e mostra o conhecimento, nossa, você sabe tudo isso, você é essa pessoa. Eu já passei esse preconceito, esse constrangimento. Você já passou por isso? Já passei. E eu acho que eu não falei, né? Eu também sou professora de formação, sou professora de História e Sociologia, né? Antes de qualquer coisa. É, E aí, e aí eu passei uma situação, né, dentro da sala de aula, onde um pai entrou pela sala de aula, como eu posso dizer, me ofendendo, né? Olhou, ele queria falar com a professora, quando me olhou e viu que eu era a professora, me olhou de cima a baixo e falou assim: Ah, você que é a professora da minha filha? E começou a apontar o dedo, falando que ele era o cara estudado, que ele sabia que ela não tinha que falar nada, que ela não tinha que expressar nada, que eu não tinha que expressar nada. E aí eu deixei ele falar. Esperei falar e falei assim: Então, pai, você está de parabéns. Ele, como assim de parabéns? O senhor está de parabéns, porque o senhor é o primeiro pai que eu vejo no primeiro bimestre falando sobre uma questão da filha. Queria eu que todos os pais fossem assim como o senhor. Que Aí ele, beleza. e aí mudou a cena, né? Já não era o dedo apontado, ele baixou a mão e começou a falar de forma educada comigo, de forma cordial até. E falou: Poxa, professora, eu sempre estudei com a minha filha e agora eu não estou conseguindo estudar história. Como assim você deu uma nota baixa para minha filha? Eu expliquei toda a situação, o que ele poderia fazer para melhorar, que a história tinha mudado, a forma de estudar a história tinha mudado. E aí ele aprendeu, entendeu e mudou a postura. Né? No outro ano eu tive um problema, porque ele queria brigar na escola para que eu fosse a professora da outra filha dele. Né? Então, então a virada aconteceu aí, né? Dessa percepção de valor. Ele primeiro olhou, enxergou que por ser negro eu Discriminou. discriminou e depois ele teve um outro posicionamento totalmente contrário àquela abertura, né, do primeiro conhecer. Então, assim, foi uma cena que me marcou e me marca até hoje. Isso tem muito tempo, né? Não que não tenham acontecido outras cenas de preconceito, mas essa foi a que ficou marcada na minha memória. E você tem alguma preocupação em relação às suas crianças? Com o preconceito, assim, você fica preocupada se elas vão ser discriminadas na escola, se algum amiguinho daqui a pouco convidar para festa, para aniversário, se elas vão ser maltratadas por algum pai, por alguma mãe, você fica preocupada? Então, eu fico preocupada, mas a minha preocupação maior é não que elas não vão passar pelo preconceito que elas vão passar. E eles vão passar, né, meus filhos vão passar pelo preconceito em algum momento. Mas a minha preocupação é como eles reagem a isso. Como eles vão Então, internalizar como isso, eles né? vão internalizar? Então, algumas questões para mim de autoafirmação são importantes, como falar que minha filha é linda, que o cabelo dela é lindo, que ela é maravilhosa, que ela é inteligente. Então, eu sempre faço esse trabalho, eu e o pai, né, também fazemos esse trabalho de falar para ela Validar a sobre a Laura, beleza. né? Vocês estão Exatamente, validando ela. validando para que ela entenda o valor dela e não se sinta menosprezada. Como outro dia ela chegou com 3 anos, um coleguinha tinha falado do cabelo dela, né? Então ela já passou pela situação, 3 anos. 3 anos. E ela falou: Mamãe, meu colega falou que meu cabelo é muito feio, é muito ruim. Aí eu falei assim: Mas você acha que seu cabelo é feio, filha? Você acha que seu cabelo é ruim? Aí ela pegou assim o cabelo e tal, aí eu penteei o cabelo dela, deixei bem armado, né? Que ela agora tá com bastante cabelo, aí deixei bem armadão, botei ela no espelho, ela olhou, botou a mão no cabelo. Ela, mamãe, meu cabelo não é ruim, então. É verdade que o colega falou? Ela, não, não é verdade. Então, Aí. você. Aí ela começou a olhar e observar o cabelo dela. E hoje ela bota assim: Mamãe, tô de blecão, quero fazer um penteado. A tia fez penteado no meu cabelo. Então, assim, se eu não ressignificasse aquilo para ela, poderia ser uma ferida profunda. Né? Que Eu é lembro. exatamente o que a gente faz em terapia, né? O que o outro diz é problema do outro. Não Sim, necessariamente você tem que comprar a ideia que o outro tem a teu respeito, né? O que o outro pensa, o que o outro sente a teu respeito. A questão do outro, ele que deu o jeito dele.
não é? Então, Sim. você fez certíssimo. Você validou a Laura para que ela aprenda a gostar dela, a ser autoconfiante, a ser segura de si. E uma mulher Uhum. segura de si chega longe, hein, Franci? Não é? Fala um pouquinho da Sim, tua empresa. Conta para gente o que sim. de bom você faz por aí. Então, eu fico na parte administrativa, né, do negócio. Hoje a gente começou o negócio, era eu e meu marido. Hoje a gente tem uma equipe com 20 pessoas, né? Então cresceu bem em 3 anos. Mas a gente ainda enfrenta desafios, né, do olhar, né? Hoje boa parte da nossa equipe é de pessoas negras, então para a gente isso é importante. Meu marido é negro também, então não é só um espaço de eu tô lidando com outros profissionais. Eu quero também que as pessoas vejam profissionais negros na minha clínica. Eu Com acho isso importante. competência, né? Com Competência, capacidade. né? E são extremamente competentes, são elogiados pela competência, então isso para a gente é muito importante. E, e isso é o que a gente pensa, né, de valor, de clareza, para que a gente faça com que a sociedade entenda que não só profissionais brancos são bons profissionais, né? Existem profissionais excelentes, negros, que precisam mostrar seu valor e sim, né, nessa sociedade ainda preconceituosa, a gente possa ter paz de transitar com os nossos filhos, trazer os nossos profissionais e serem respeitados por quem são enquanto profissional e não pela cor da pele deles. Isso aí. Conta para mim agora, qual conselho você pode deixar para as mulheres em geral, né? Porque a mulher, por si só, ela já é negligenciada, O pedágio é né? grande. E discriminada. Quando ela é negra, então, misericórdia, não é? Quando vem de uma situação financeira delicada, pior ainda, não é? Sim. Então, qual recado você, que hoje é uma empreendedora, uma empresária, não é? Graças a Deus você teve bons pais, né, que te orientaram a estudar, filha de professor, gente, olha aí, filha de professor, e Com aí muito eles orgulho, orientaram, hein? e ela ouviu, né? Porque às vezes é filho de professor, mas não quer escutar, não é? Então, assim, ela ouviu, levou em consideração que os pais educaram, ensinaram. Vejo de perto a criação dela com as crianças dela. São lindos, são assim crianças bem espertas e bem desenvolvidas. Então, como mãe, né, hoje você tem vários papéis: esposa, mãe, empreendedora, né, empresária. Qual conselho, qual orientação você pode deixar para as mulheres, principalmente as que sofrem muita discriminação por serem negras? Então, primeiro, eu acho que o que foi base, né, para minha mudança foi a terapia, né? Eu acho que é inegociável falar que eu avancei sem terapia. Então, foram 4 anos aí de terapia que foram fundamentais para o meu desenvolvimento enquanto pessoa e quebrar algumas correntes emocionais que eu tinha. Então, eu, se fosse indicar algo, começa pela terapia. Porque não adianta você querer resolver o outro se você não está bem resolvido. Não adianta você querer validar o outro se você não está se validando. Então, acho que essa é a chave, né? Para você entender como que você gerencia os pratos, mesmo que alguns caiam. Mas que você consiga gerenciar isso, não sofrer porque os pratos caíram, né? Antes eu tinha essa coisa do o prato caiu, nossa, ó, e agora? Ó, azar, ó, vida, né? E hoje eu consigo gerenciar, mesmo o prato caindo, eu falo, cara, caiu, mas eu estava dando conta de um outro prato que era mais importante naquele Ressignifica, momento. né? Isso aí. Ressignifica, né? Então, tem momentos que você vai dar mais prioridade para sua família, tem momentos que você vai dar prioridade para o seu negócio. É entender qual é a prioridade do momento. Quando você entende essa prioridade, você avança e avança muito rápido, né? Então, acho que seria esse Diz para conselho. mim, Começa pela terapia. pela terapia. Porque eu lancei, né, o nosso bate-papo, eu comecei perguntando sobre o autoconhecimento, se ele pode realmente ajudar contra o preconceito, né? E você disse que sim. Então, eu quero que você, para a gente finalizar,
você diga para mim o seguinte: qual o maior valor que você tem, que você percebeu com a terapia, que é inegociável. Não tem quem faça você abrir mão desse valor que você construiu para você e que você não abre mão dele de forma alguma. Que as mulheres precisam pensar nisso. Abrir mão dos seus valores, das suas virtudes, da sua forma de pensar, é você se permitir ser massacrada, oprimida, discriminada, não é? Então, qual o valor que você aprendeu em terapia que você hoje fechou com você que ele é inegociável? Foram muitos, né? Mas vamos. Eu acho que um dos que trabalhou bastante na terapia foi a comunicação com clareza, né? Então, aquilo que não é dito fica subentendido e não fica executado da maneira correta. Então, eu parei de só pensar naquilo que não gostava no outro, passei a dizer. Eu acho que foi algo que hoje para mim é negociável, eu tenho que dizer. Eu tenho que Isso. deixar claro, e não no sentido de vou melhorar o outro, eu tenho que dizer para o outro o que eu estou sentindo com aquilo. O que ele vai fazer com aquela informação é ele que vai fazer, mas eu preciso deixar claro para o outro aquilo que me incomoda, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que é inegociável para mim, para que aquilo não me fira a ponto de eu desistir, né, do outro, das diversas situações. Então, precisa ser dito. Tem muita coisa que precisa ser. Mesmo que seja um patrão que esteja discriminando, não Sim, é? quem for. Relacionamento abusivo. Sim, marido, patrão, funcionário, Aí, quem você tiver. Então, acho que a clareza da informação, do que tem que ser dito e precisa ser dito, é um passo crucial. Hoje eu não abro mão dessa clareza, né? Isso acho que me fez avançar bastante. Eu não tenho medo de me esconder, eu não vou falar, vou deixar de falar, vou deixar para lá. Eu tenho que dizer. Foi dito, foi isso resolvido, aí. foi ajustado, então a gente avança. Então, para mim, isso, a comunicação clara e assertiva é inegociável. É um valor que eu trouxe para mim que antes eu deixava passar, eu engolia sapo. E me fazia mal para caramba. Muito bem. E realmente, e a gente precisa aprender a como falar, não é? Não é fazer o sincericídio que algumas pessoas dizem, eu sou sincera, falo na cara. Você pode falar diretamente sem ferir, né? Sim. Porque geralmente quem está ferido fere o outro. Mas se você aprende a comunicação clara, assertiva, falando dos teus sentimentos, de como você está se sentindo, o outro não tem argumento, não tem como derrubar teus argumentos, não tem como dizer que você está errado, porque é sentimento, é você que está sentindo. O outro não está dentro de você, é subjetivo. Exatamente. Então, a ele só cabe aceitar. Uhum. É muito Discutir. sobre isso. Então, é a melhor forma da gente conversar com o outro. Até com os filhos, você sabia, Fran? Quando você estiver conversando com Laura, Elias ainda é pequenininho, mas quando você estiver conversando com Laura, que já tem muita inteligência e muita capacidade, que ela estiver fazendo alguma coisa que está te desobedecendo, você pode, ao invés de brigar com ela, falar assim, você está me desobedecendo. Não. Você chega para ela e fala assim, olha, filha, você é tão inteligente, a mamãe te ama tanto, mas eu estou tão triste com você. A mamãe está ficando triste, porque a mãe está falando, pedindo a você, e você está fazendo isso. Ela vai parar e vai prestar atenção no sentimento que ela está provocando em você. Sim. E aí ela vai ficar assim, meu Deus, estou entristecendo minha mãe. Isso vai mudar a forma dela se comportar. Muito mais fácil do que você ficar acusando a criança. Então, às vezes, eu vejo mãe na rua gritando com a criança, brigando, não sei o quê, no shopping. E aí eu penso assim, se ela se acalmasse, descesse no nível da criança, olho no olho, e falasse assim, a mamãe está envergonhada. Olha o que você está fazendo. Se jogando no chão. Mamãe está triste com você. A criança ia parar de berrar, ia levantar e ia parar com o show. Porque, às vezes, não é birra. Você trabalha com neurotípico. E a mãe, às vezes, não sabe que aquilo é uma desregulação. Sim. A mãe não sabe lidar, não é? Às vezes, ainda não descobriu que é autista, ainda não descobriu como lidar,
ainda não descobriu o diagnóstico, não sabe como é que a criança funciona, não é? E aí, se eu não sei lidar, se eu não conheço, está perdendo uma grande oportunidade, não é? De entrar aí na tua empresa, de pedir esse auxílio, porque Guilherme faz isso brilhantemente com a tua equipe, ajuda os pais a lidarem com as crianças, ajuda os professores a lidarem com as crianças que são neurotípicas, para que elas funcionem bem e transforme elas em pessoas independentes. Sim, a gente busca bastante. Isso, buscar a independência da criança, a autonomia da criança. É o tempo todo. Pais desnecessários até de crianças neurotípicas. É sobre isso, é bem sobre isso, né? Então, assim... Eu admiro o trabalho de vocês, acho muito bacana, porque nós, no Instituto Tripsi, nós estamos fazendo oficinas 3T, Transforme e Supere, com crianças neurodivergentes. Então, tem de tudo. Tem TDAH, tem autismo, tem mulheres com diagnóstico tardio, que estão descobrindo agora que tem TDAH e superdotação, quer dizer, tem a dupla excepcionalidade. Então, assim, estão em choque. Tem gente que está em choque, descobriu agora. E aí começou a entender por que não funciona como ela acha que deveria funcionar. Tem gente que já está na fase já de entender e resolver suas questões. Então, nós estamos vendo isso. Quando você tem um olhar diferenciado para essas pessoas com neurodivergência, flui melhor para elas. Nós conhecemos no Fala Tripsi um grupo de adolescentes que formaram uma equipe para fazer podcast. Que legal! No canal do YouTube. Achei super interessante. Eles que pensaram, né, fora da caixinha, tudo superdotado, e resolveram que o projeto é feito por eles. Eles combinam com os entrevistados, eles chamam as pessoas, eles organizam o espaço. E aí nós conhecemos um rapaz que é escritor de livro, viaja o Rio de Janeiro todo para falar sobre o autismo. E eu achei super interessante, no dia que ele foi... Eu acho que eu sei quem é. Estava muito sentido e defendendo a mãe dele, porque ele tinha vindo de uma apresentação e alguém criticou que ele estava sozinho. Ele tem 30 anos. E aí a mãe fica no telefone com ele, orientando qual ônibus ele vai buscar, qual ônibus ele vai pegar e tudo. E aí ele foi e falou assim, eu posso falar uma coisa da minha mãe? Eu posso defender minha mãe? Aí ele falou, a minha mãe é faxineira, ela trabalha para sustentar nós dois, por isso que ela não pode estar comigo o tempo todo. E aí, assim, emocionada, eu vi aquele, assim, o amor que ele tem, o reconhecimento por aquela mãe, porque aquela mãe luta com ele e ensinou ele a ter autonomia. E as pessoas estavam reclamando com ele porque ele tem autonomia. Olha que incoerente. Que loucura, que gente doida. Incoerência. Gente, ele funciona. Ele é um neurotípico, mas ele não tem nenhum transtorno, ele consegue funcionar. E aí, e ele é grau 2, eu acho. E aí, assim, ele falando do livro dele, que ele escreveu para poder ensinar as pessoas como é que eles pensam, como eles sentem. Olha, foi assim, uma entrevista emocionante. Se você está me assistindo, vai lá no canal do YouTube, vê o Fala Tripsi, que você vai ver o que esses jovens, adolescentes, superdotados estão fazendo. Então, assim, hoje nós trouxemos a Franci para falar sobre o preconceito que ela já passou, né? E muitas vezes passa ainda, só que agora você consegue tirar de letra, né? Hoje é diferente, né, Franci? Quando vem alguém assim, meio sem noção, né, desorientado, ainda, porque tem gente desorientada ainda na vida, né? Sim, a gente só ajuda a colocar no lugar, tá tudo certo. Pois é, você aprendeu a se posicionar e isso é muito interessante. Os nãos que a gente precisa dar na vida, né, para não ter que se encaixar e se diminuir aonde que o outro quer que você caiba, não é?
Sim. E a gente precisa entender isso, que se eu não me posicionar, se eu não me valorizar, quem vai fazer isso por mim? Então, gente, a resposta que o autoconhecimento pode ajudar, sim, contra o preconceito, a Franci já deu. Hoje é uma empresária, uma grande mulher, uma mãe maravilhosa, tem uma paciência de Jó, porque os pequeninos são abençoadinhos, energia, inteligência, capacidade de discutir, de É conversar. sobre isso. Eles argumentam com a Argumentam. mamãe. Por que, que não Até o pode? Elias, que Por é que, que não menor. pode, né? Então, assim, a gente admira a inteligência das crianças de hoje, né? A gente não tinha muito esse negócio de argumentar, pelo menos eu não tive essa chance. Era o que minha mãe queria e acabou. Só Não, mas que às vezes eu acho a hoje, mãe Nutella, a mãe raiz, tá? A mãe pois é, raiz mas tem que rola também. ter, tem que ter, Não é sabe? só Porque Nutella, as não. crianças de hoje tá uma moda muito grande, né? De TDAH, todo mundo dizendo que tudo é TDAH, tudo é hiperatividade, e às vezes é só falta de educação. Porque Sim. algumas mães, alguns pais de hoje pedem para serem amados. E os nossos pais só exigiam respeito. O amor da gente vinha depois, como consequência de respeitá-los e admirá-los. Eu vejo seus filhos admirando você. E eu te dou parabéns como mãe, porque você é uma mãe maravilhosa. O dia que fui na casa dela visitar, Laura conversando, gente, parece gente grande negociando com a mãe, e a mãe dizendo: não, já foi conversado, já foi combinado, e é isso. A mãe raiz baixou ali e acabou, entendeu? E Laura Total. aceitou, meio contrariada, mas aceitou o argumento da mãe. Então, o autoconhecimento acho que te ajudou até nisso, né? De você Sim. aprender a lidar com a sua filhinha, com o seu filhinho. E o autoconhecimento me ajudou a não perpetuar, né, esse posicionamento para baixo, né? Eu acho que Uhum. de levar para minha filha que ela pode ser mais, que ela pode ocupar espaço, que ela pode ser quem ela quer. Ela falou que ela quer ser médica, então vamos lá, filha, você quer ser médica, então vamos embora. Uma médica negra, isso e aquilo. Então, assim, eu Olha não que falo assim, lindo. porque eu poderia muito bem falar, minha filha, mas não tem médico preto, né? Então, assim, Tem porque sim, conheço não, vários, na minha grande amiga. maioria, né? Na grande maioria, no cenário. Competentes, humanos, maravilhosos. Sim, e aí, porque esse é o comum, né? Que os pais É, falariam, não, mas é impossível, é não é difícil, para olha de onde você, veio. né? Não, ela fala para mim que ela quer ser psicóloga, ela vai ser psicóloga, ela quer ser médica, ela vai ser médica. Então, tudo que ela quiser Aí, ser, ela pode ser. Então, eu não fiz esse caminho do limitar ela porque eu vivi algo, eu presenciei algo que foi difícil para mim. Então, a gente precisa quebrar essas correntes para que a gente possa avançar e ter uma criação dos nossos filhos saudável. Né? Eu acho e ter que uma é o nova mais geração de importante isso. mulheres felizes, né? Sim, Mulheres realizadas, né? que se aceitam da forma que Que é, se né? aceitam, Então, o cabelo do jeito que é, né? A sim, cor da pele, se é gorda, se é magra, se é baixa, se é alta, né? Se amar, porque a aceitação ela é o primeiro passo para eu mudar aquilo que não me agrada. Então, se eu não me aceito, eu não consigo mudar. é isso. Franci, eu só tenho que te agradecer, né, essa oportunidade, você falar um pouquinho para a gente. E fala tuas redes sociais aí para o pessoal, como é que eles te acham, como é que acham a tua empresa, a Home. Fala aí um pouquinho. Então, em rede social vocês encontram Franci Moura, como está aqui, e da minha clínica você pode tanto ir para a parte de treinamentos, né, ser um profissional voltado para isso, que é o Centro de Treinamento Home, e a home.atd, que você encontra lá todas as nossas terapias, nossos atendimentos. Então, vem com a gente, vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Vai ser um prazer te receber. Tá bom? Isso aí. Então, eu me despeço de vocês, agradecendo, tá? Pedindo para vocês curtirem, compartilharem e entregar esse vídeo para mais pessoas, porque quantas mulheres hoje não estão sofrendo preconceito e ainda não sabem se posicionar, não sabem dizer não e ficam se diminuindo para se encaixar no mundo do outro. Cada uma de nós precisa se posicionar e
encontrar o seu próprio espaço, assim como França encontrou o dela, eu encontrei o meu, o Tripici encontrou, né, a Graça, a Margarida. Nós temos o nosso espaço e a gente precisa encontrar o nosso espaço. Muito obrigada, querida. Um beijo para todos. Até a próxima. Tchauzinho.